Características do feudalismo. O feudalismo foi um sistema econômico e social empregado em larga escala durante a Idade Média, principalmente na Europa. Esse sistema vigorou entre os séculos IV e XV. As 6 principais características do feudalismo é o que você irá ver neste vídeo. Esse sistema foi baseado na descentralização do poder político, que repartiu os compromissos entre as diferentes classes sociais existentes naquela época. Esse modelo de organização manteve uma relação entre os senhores feudais e os vassalos. Os vassalos mantiveram uma relação de obediência e serviço para com o senhor feudal, em troca do senhor feudal lhe oferecer proteção. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. As origens do sistema feudal estão profundamente enraizadas na queda do Império Romano, que ocorreu no ano de 476, devido ao seu vasto território que dificultava o seu completo controle. Com essa dificuldade, os povos bárbaros começaram a invadir e saquear essas terras, o que resultou no colapso total do Império. Frente à crise econômica que se abateu no Império e das constantes invasões bárbaras, diversos grandes vultos romanos evacuaram as cidades e buscaram refúgio nas suas propriedades rurais. Essas vilas rurais ou centros rurais, como também eram conhecidos, foram a origem dos feudos medievais. Muitas figuras de menor prestígio buscaram proteção e trabalho nas terras dessas grandes personalidades romanas. Tudo na vida tem um preço. E nessa história não foi diferente. Para poderem usar essas terras, os menos nobres se obrigavam a entregar ao figurão uma parte daquilo que era produzido. Estava assim iniciado o colonato. Aos poucos, o povo começou a procurar por esses locais. Como não existe almoço grátis, foi instituída a divisão de classes, onde o dono da terra passava parte da propriedade para um nobre, e o nobre dividia a parte que recebeu e repassava ao trabalhador. O camponês trabalhador, como não via ninguém abaixo da sua classe social, se obrigava a trabalhar na terra e a repassar ao nobre grande parte da sua produção, e para a igreja, o pobre camponês perdia mais de 10% da sua produção. Esse produtor rural, no sistema feudal, não era visto como o velho escravo do Império Romano. Apesar de trabalhar como se fosse escravo, no feudalismo, o camponês era chamado de servo. Feudos eram porções de terra que haviam sido cedidas pelo rei aos nobres. Nesses territórios, os senhores feudais tinham um poder de decisão quase absoluto. Por falar em absoluto, lembrei que você pode conferir os vídeos do canal que tratam sobre o tema absolutismo, entrando aqui na descrição e clicando no primeiro link. Algo característico do feudalismo foi a forte separação entre classes sociais, que tornava impossível subir de classe. A grande maioria dos integrantes do feudo eram os camponeses, que jamais deixariam de sustentar as classes mais altas. Com o modelo de organização social proposto e colocado brilhantemente em prática pelo sistema feudal, que teve início em 476 e acabou em 1443, é possível observar que a distribuição de terras e igualdade social não significa absolutamente nada, já que a maioria da população dos feudos era composta pelos servos. No modelo feudal, existiram múltiplas características. Entretanto, o canal História Antiga resumiu o vídeo em 6 características principais que marcaram o período do feudalismo. 1. O sistema foi baseado na descentralização do poder político, que distribuiu as obrigações entre as diferentes classes sociais da época. Esse sistema manteve uma relação de obediência e serviço para com o senhor feudal, em troca dele fornecer proteção e manutenção. 2. Tinha um sistema social fechado. O feudalismo foi caracterizado por ter uma mobilidade social fechada, o que significava que as possibilidades de mobilidade social entre as classes eram praticamente nulas. 3. Obrigação de pagamentos, de pesadas taxas e impostos para o trabalhador do campo. O pagamento de impostos foi exigido como compensação por receber o direito de viver e trabalhar nas terras do senhor feudal. 4. A Igreja possuía uma autoridade indiscutível. Durante o feudalismo, a Igreja Católica possuía grande influência, pois era a instituição que representava o poder de Deus na Terra. Assim, as decisões que vinham dela foram tomadas como a vontade do Senhor. 5. O acesso ao conhecimento foi limitado.
Durante o feudalismo, apenas aqueles que faziam parte do clero tinham o direito de acessar determinado conhecimento, que muitas vezes era considerado proibido ou perigoso, enquanto nobres eram instruídos em práticas militares e de batalha. 6. Houve constante instabilidade política. Durante o feudalismo, guerras e confrontos em busca de poder eram comuns. A fim de aumentar sua riqueza, os senhores feudais eram constantemente atacados ou incitados a guerrear contra outros senhores feudais. O vencedor conquistava os bens do perdedor. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!